Olá, garotas e garotos, sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal Marli Rodrigues Psicóloga em mais um Dedinho de Prosa. Tá chegando aqui pela primeira vez, é sua estreia, então eu já vou começar com os meus pedidos. Por favor, me ajuda a fazer esse canal crescer. Marli, ainda nem assisti seu vídeo, é o primeiro. Como que você vem pedir? Então, assiste. Supondo que você goste, por favor, assina o canal, clica lá no positivo, clica também no sininho que tem aí no canto superior direito, assim, toda vez que eu coloco um vídeo novo, o YouTube te avisa. Compartilha, comenta, envia sugestões, porque tudo isso me ajuda a fazer o sinal não, desculpe, me ajuda a fazer o canal crescer. Qual que é o meu objetivo? Eu acredito nas ideias que eu compartilho aqui com você e gostaria de poder atingir cada vez um número maior de pessoas com essas ideias, porque acredito que elas podem ajudar. Bora agarrar na nossa prosa? Já dei os avisos, agora as dicas culturais de toda semana. A primeira é um documentário, já vou avisando, nada leve, né? É uma realidade dura, mas a vida não é feita só de festa. E essas realidades duras, elas precisam ser mostradas. Está só na Netflix, não tem trailer, eu vou deixar, como deixo sempre, né? Tudo que eu falo aqui de dica cultural, enfim, todas as coisas que eu falo e às vezes a pessoa fica lá, como é que eu faço para anotar? Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive as dicas no final do vídeo sobre como você resolve essa questão, que é o nosso tema hoje. Culpa serve para... Eu não vou completar, eu vou deixar para você. Culpa serve para... Inclusive a solução dessa questão eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Então, não vai ter o trailer porque não achei, né? Só tá na Netflix, não tá no YouTube. E aí você depois procura lá na Netflix se é que você é assinante desse streaming. Lembrando que, por enquanto, Netflix não paga nadinha para eu fazer essa propaganda aqui. Voltando no documentário, é uma realidade dura, triste, mostra garotas de Gâmbia e do Quênia que passaram por aquela mutilação genital feminina. E tem um grupo, né, uma ONG, que trabalha duramente para libertar as meninas deste quadro. E é como eu dizia antes, né, são realidades duras, mas que precisam ser divulgadas para quem sabe um dia isso possa ser só história, né? História que passou e que não existe mais aqui no nosso planeta. Bom, então essa era a dica cultural. Eu não dei o nome, né? Falei tanto, é A Maçã de Eva, ok? É um documentário que está na Netflix. A outra dica é gastronômica. Lembra que há umas 2 semanas atrás eu falei da Big Bread do Ipiranga, que é uma padaria, restaurante, é um mix lá, que eles iam fazer durante todos os finais de semana de fevereiro um buffet de comida vegetariana. Eu sugeri sem ter ido, né? Sugeri porque já estava assim na terceira semana de fevereiro e agora você só tem esse final de semana para ir, porque acaba, a menos, né, que as pessoas gostem muito e peçam novamente. Eu tô dando a dica de novo agora, porque agora eu fui, experimentei. Quem não é vegetariano, eu, por exemplo, não sou. Mas você vai lá e você experimenta, nossa, você fala, menino, que coisa deliciosa! Um preço para lá de acessível, fica no bairro do Ipiranga, e o link para você acessar tudo e saber onde fica e tudo mais também está aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Bora agarrar na nossa prova, senão daqui a pouco o tempo acaba, né? Acaba não, fica comprido demais e eu não quero. Então, esse é o nosso tema. Culpa serve para. Ah, eu não vou dar a resposta, eu uma vontade de dar a resposta, mas eu vou fazer essa brincadeira com você, então a resposta vai ficar para você dar. Eu estou respondendo para a Maria Helena, né, trazendo esse assunto. Ela me pediu há muito tempo atrás, né, Maria Helena, até que enfim eu pago a minha dívida, para falar de auto-perdão. E tem muita gente que me pergunta por que que culpa volta e volta e volta? Ou culpa, então fica aquele pensamento, mas hoje eu vou falar mais de culpa. Fica aquilo nhen na cabeça, né? Então é assim, você vai me ver desviando o olhar que eu fico pegando a minha cola aqui, né? Quando você se culpa,
você acredita dentro da sua cabeça que devia ter feito diferente. E isso é uma insanidade. Por quê? Se você tivesse condição de fazer diferente, teria feito. Se você não fez, se você agiu de uma maneira que você não gostou, repetiu mais um comportamento que você está cansado de repetir, o que é preciso fazer não é se culpar. Você se culpa por esse tipo de raciocínio e ele é insano. Ah, eu devia ter feito diferente. Ok, eu devia, mas com a condição emocional que eu tenho, o que eu pude fazer agora e o que eu provavelmente vou fazer de novo em situações semelhantes a esta que eu vivi, é repetir esse comportamento. Então, primeiro, eu me culpo porque eu penso que eu devia ter feito diferente. Preciso me conscientizar de que eu fiz aquilo que é possível, mas não no sentido de acomodação, jamais. No sentido de, opa, tem aqui dentro de mim um comportamento que eu tenho que eu não gosto, então eu preciso ir atrás de sanear isso. Como que eu posso sanear? Eu vou dar algumas dicas no final aqui, mas existem casos e casos. Muitas vezes o que a pessoa precisa é de um tratamento. Aí procurar você no seu consultório, Marli, sou uma opção. Não sou a única, mas sou uma, ok? Então eu estou explicando a dinâmica da culpa. Quando você se culpa, um caminho é esse. Você começa a se culpar acreditando que devia ter feito diferente. Mas tinha condição? Tem condição emocional? Ao invés de se questionar, o que que me leva a fazer isso? Bom, já estou falando do final, né? Outra coisa, quando a gente se culpa, é uma coisa de maluco mesmo, que todos nós temos. Você se culpa para tentar evitar as consequências, porque as consequências de uma atitude insana, elas são vistas e são, na verdade, a punição. Por exemplo, você botou o leite para ferver, o leite caiu, ai meu Deus, o que você está fazendo com você? É brigando porque deixou o tal do leite cair. Então, na culpa, você quer evitar as consequências do erro cometido. Dá para evitar o leite derramado depois que ele derramou? Não! Assim é com qualquer outro erro que você cometa. O leite caiu, sujou o fogão e vai te dar trabalho. Tem como evitar? Em hipótese alguma. Você não vai evitar isso, como eu gosto de brincar aqui, de jeito nem qualidade. O erro está lá, foi cometido, o que te resta é ir lá e resolver o danado. Então, o que eu gostaria que ficasse claro para você é que essa dinâmica da culpa, é porque eu fiz isso, olha, eu estava com a cabeça, é uma atitude insana para tentar evitar as consequências do que eu fiz. Isso é insano e existe dentro de todos nós. E agora, se você estivesse perguntando, Marli, por que que a gente faz isso? Nós aprendemos. Quantas pessoas estão assistindo agora esse vídeo, vão assistir, enfim, e tiveram à sua volta adultos que, diante do erro desta pessoa lá na infância, chamava essa pessoa, vem cá, olha, isso aqui que você fez tem esta. Nós sabemos muito bem que para a maioria das pessoas não foi assim. Então, esses comportamentos de acreditar que devia ter feito diferente ou de evitar consequências, nós aprendemos lá com os nossos pais. Naquela época que eu sempre digo, nós não tínhamos recurso nenhum, recurso emocional nenhum, você errava, o que que acontecia? Onde já se viu? Você fez isso? Falava, que era uma das primeiras coisas que a gente ouvia, né? E depois ficava mostrando as consequências. Então, nós aprendemos esse tipo de comportamento com os nossos pais. E depois nós só vamos repetir. A questão do voltar. Como é que era seu pai, sua mãe ou os adultos responsáveis por você quando você errava? Falava uma vez e acabou? Ou ficava lá? Porque você não tem jeito, contava para a vizinhança, contava para a amiga mais próxima, pegava sua mãe no telefone e falava, você não sabe o que que essa molecada aprontou comigo hoje. E ficava falando o mesmo assunto. Nós, na vida adulta, só vamos reproduzir o que aprendemos. Mas a boa notícia é, eu, enquanto pessoa adulta, hoje posso rever conceitos, rever comportamentos
que se não estiverem linkados com questões emocionais, se são questões de aprendizagem, o meu rever saneia. Marli, eu tiro esse tormento da minha cabeça? Tira, daqui a pouco eu vou te ensinar como. Outra coisa, eu quero primeiro, estou explicando, né, dos motivos que a gente se culpa, e depois eu vou explicar como é que você pode ajudar você a resolver isso. Um dos outros objetivos da gente se culpar é sensibilizar o outro. Então você lá errou, tem alguém que acabou recebendo as consequências do seu erro, e você fica se culpando com o olho assim, se culpando e com o outro lá. Será que está funcionando? Sabe como? Isso às vezes acontece com traição, né? Ele ou ela foram lá e perderam a cabeça por alguém mais interessante, enfim, e a traição aconteceu. Depois fica lá se torturando, se amargurando, até para conseguir sensibilizar o lado de fora e ser perdoado. Uma coisa é certa, onde existe, a Marilena me pediu, né? Marli fala de auto-perdão. Onde existe auto-perdão, culpa não entra. Porque auto-perdão é reconhecimento dessas coisas todas que eu falei. Marli, mas e no caso de traição? Já vou ampliar um pouco mais. Não posso sair do tema e falar de traição. Posso até falar num outro momento, mas agora o tema é culpa e auto-perdão, né? Ou melhor, culpa serve para... nessa questão da traição, ou de querer lá sensibilizar outra pessoa, que pode até ser numa situação de uma criança, né? Quebrou o vaso da mãe, e a criança fica lá encolhidinha, né? Choramingando, para ver se a mãe se sensibiliza. Esses são os truques da culpa, que a gente usa para tentar resolver essas questões. Na questão do perdão, vamos pensar num comportamento mais difícil, né? Numa traição no sentido literal. Você depende do seu perdão, da sua compreensão, do seu comportamento. Do perdão do outro, você precisa. Se ele vem, que bom, a pessoa compreendeu, foi um momento de insanidade, de loucura, e a pessoa te perdoa. Você precisa disso e receber isso é bom, mas você não depende. Por quê? Pode acontecer, numa situação como essa que eu exemplifiquei, da outra pessoa dizer, acabou, para mim, ponto final, nosso relacionamento termina aqui. Ou seja, ela não te perdoou. Marli, mas era a pessoa que eu escolhi para viver a minha vida. Ok, e você teve um momento e a pessoa desistiu. Quando eu digo que você não depende, é porque de verdade, para tocar a nossa vida, nenhum de nós depende, nós precisamos. Depender, não. Se nesta questão que eu estou falando, de perdão, se você depende, é do seu perdão. E quando o seu perdão verdadeiro existe, quando ele é verdadeiro, mais do que isso, quando você tem convicção, presta muita atenção nisso, que a sua consciência está sendo verdadeira naquele pedido de perdão, o fato dele não vir, a dor disto fica muito menor, porque a sua consciência está tranquila. Eu estou sendo verdadeiro no meu pedido de perdão. Eu estou reconhecendo na profundeza do meu ser que eu errei e quero uma chance para fazer diferente. Quando você tem essa certeza, a dor de não ser perdoado por alguém fica muito menor, você administra e ultrapassa essa. Ok? Bom, o que mais que falta eu falar? Por que volta, né? Bom, isso daqui eu já falei lá em cima, que os pais repetem. Até eu perguntei, qual de nós teve um pai ou uma mãe que diante do nosso erro falava uma vez e acabou? Algumas pessoas tiveram, eu, por exemplo, não tive. Eu tive pais, principalmente minha mãe, meu pai não. Mas minha mãe ficava lá martelando. E a criança aprende que no momento que ela errar, é isso que ela tem que fazer com ela mesma. E tem uma outra coisa que importantíssima que eu ia deixando passar. Além do motivo dessa encrenca voltar ser a nossa aprendizagem, tem uma outra que é a baixa estima. Quanto mais baixa a sua estima por você, mais fácil fica você se culpar quando erra.
e manter vivo dentro de você essas coisas aprendidas, esse lixo aprendido lá na infância. Claro que os nossos pais não nos ensinaram nem só pérolas e nem só lixo, mas isso daqui é lixo, isso aqui não serve para nada, né? Como é que pai e mãe têm que reagir diante de um erro de uma criança? Conversando, pontuando, mas não com berro, porque berro é tão agressivo quanto um tapa. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Meu Deus, eu sempre lembro de olhar ele quando ele está terminando. Olha, acabou de acabar. Vou até deixar tocar o sininho aqui para você ouvir que acabou mesmo. Ó. Acabou no sentido de ficou comprido, mas vamos lá que está no fim a conversa. Então, os pais, nessa repetição, reforçam isso, mas tem a questão da baixa estima, né? Quanto mais baixa a sua estima, mais vulnerável você fica aos seus erros e ao invés de se questionar, de buscar ajuda para sair daquele tormento pós-erro e até buscar ajuda para evitar repetir esse tipo de comportamento, o que você faz é se massacrar. Marli, como é que resolve essa questão da estima? Baixa estima, eu preciso lembrar o seguinte, o que é autoestima? Posso falar uma coisa ou outra, mas o que é autoestima? São todos os potenciais que você tem e que você usa e que usando esses potenciais você agrega valor para sua vida e o quanto você estima tudo isso. Ou seja, autoestima é uma coisa que precisa crescer sempre, porque potenciais e colocá-los em ação, boa parte de nós fez isso ao longo da vida, mas a gente não pode nunca estacionar. E agora eu preciso parar com essa conversa aqui e te convidar para assistir o vídeo. Tá aí na lista dos vídeos, né? Eu ainda não tenho um editor para me ajudar a mostrar para você, mas o título é assim, como elevar a sua autoestima. Lá eu dou dicas de como você fazer isso. Aqui eu só estou mostrando, quanto mais baixa a sua autoestima, mais você fica vulnerável para a culpa. Marli, como é que resolve essa história? O que você pode fazer quando você dá uma mancada e começa aquele tormento? Começa a se culpar. Você pode dizer para si mesma, eu poderia ter feito diferente? Se eu fiz isso, é porque tem algo dentro de mim que não me permite fazer diferente. Uma coisa é o meu intelecto dizer, você deveria ter feito diferente. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter condições emocionais. Aí o que você precisa ponderar? Eu repito sempre o mesmo erro? Se é isso, você precisa buscar ajuda para entender o porquê disso. Sozinha eu não consigo, Marli. É bastante difícil. Por que é difícil? Porque são coisas inconscientes, estão linkadas com conteúdos emocionais. Mas se não está vinculado com isso, não vai ser um erro que você repete com frequência, não vai ser um erro que acontece sempre diante de uma mesma situação. Aí você precisa se estudar. O que eu estou te dando aqui é uma solução, é meio que um pronto-socorro. Para aquele momento onde aquele tormento vai começar e volta, 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 você se questiona. Eu podia ter feito diferente? Se pudesse, teria feito. Se eu não fiz, é porque não posso. Não posso porque sou impotente. Não posso porque tem algo em mim maior do que isso. Eu preciso dar conta de resolver, ok? É uma primeira coisa que você pode fazer. Outro questionamento. Dá para evitar as consequências do meu erro? Eu derramei o leite, dá para evitar? Não! Já errei, as consequências vão aparecer na minha cara. Quando você se questiona assim consigo mesmo, aquela barulheira da culpa, ela vai ficando distante. Claro que o exercício precisa ser repetido, repetido, repetido. Por quê? Quando você se culpa, você repete, repete, repete. Então, a dosagem precisa ser a mesma. Dá para entender? E a outra ajuda que eu estou te dando é assim, ai meu Deus, eu dei essa mancada, o que tal pessoa vai fazer? Você precisa dizer para si mesmo, eu não controlo o que essa pessoa vai fazer. Eu errei, como ela ou ele vai reagir ao meu erro, eu não controlo. Eu sei que parecem coisas muito simples, e de verdade são coisas muito simples, que se colocadas em prática, vão tirar a barulheira do caminho. Porém, você pode, tem pessoas que podem funcionar por aí, correr o risco de sentar no sofá da acomodação, bom, agora eu achei esse caminho e toda vez que vier uma culpa eu falo tudo isso, já está feito mesmo. Não, o meu objetivo aqui é pronto-socorro. Você usar, você vai conseguir driblar a barulheira e você precisa fazer outra parte.
porque não vai ser nada gratificante nem rico você passar a sua vida usando esse remedinho que eu dei e acomodado sendo a mesma pessoa. O objetivo é mudar. E de forma mais profunda eu não tenho como, porque cada um de vocês que está me assistindo, se tem essa dinâmica de repetir determinados erros, tem por algum motivo que eu aqui não tenho como adivinhar, né? Então eu preciso falar de forma geral e dar dicas que sim, ajudam, mas ir de forma mais profunda, aí você precisa ou você com você, se questionando, ou buscar a ajuda de um profissional. Bom, espero que você tenha respondido. Culpa serve para quê? E para a próxima semana eu vou responder um e-mail. A pessoa me pede para não dizer o nome, ok, não vou dizer, ou então vou inventar um nome, vou chamar de Filomena ou Rogério, não vai nem saber se é homem ou se é mulher. A pessoa mandou um e-mail lá para o meu site e tem várias questões, mas eu coloquei isso num assunto assim, mais ou menos assim. Não aceite convites do tipo a culpa é sua. Marli, isso é um convite? Claro, é um convite para você aceitar a culpa. E eu vou, mas Marli, e se a culpa for minha? Tudo isso eu conto no vídeo da semana que vem. Por hoje, um grande abraço, um beijão. Muito obrigada por você que está me ajudando a fazer o canal crescer. Na próxima quarta eu estou de volta. Até lá.